Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio. Estamos iniciando o nosso programa Verdade da Fé e gostaria de convidar nossos ouvintes para fazermos uma oração. Pido as graças de Deus sobre cada um de nós para que nós façamos um bom proveito do programa de hoje. Hoje vamos falar sobre a revelação divina, como é que Deus se manifestou aos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos aqui no programa de hoje, Verdade da Fé, e nós estamos falando sobre o conhecimento de Deus, que é, nossa primeira parte, é sobre a fé. O que é que nós acreditamos e por que acreditamos. E nós vemos que nós só seremos felizes no momento que nós conhecemos a Deus, assim levamos ao amor e colocamos ao seu serviço. Então, São Inácio de Loyola, no seu princípio e fundamento, fala: o homem foi criado por Deus para conhecer, amar e servir a Deus, e mediante isso salvar a sua alma. É importante nós gravarmos em nosso coração esse princípio, que nós somos criatura de Deus, então temos o dever de procurar conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, sermos levados ao amor, porque Deus é amor, Deus é bondade. Então, como tem tantos atributos do bem que é Deus, nós somos levados a amá-lo. E quando nós amamos, temos que olhar que nós fomos criados então para o amor, e nós então colocamos ao serviço de Deus. E quando nós fazemos isso, nós salvaremos a nossa alma, porque estaremos realizando o plano de Deus para conosco. Então, primeiramente, vemos que o conhecimento de Deus forma a felicidade dos anjos e dos santos. Porque quando eles veem a Deus, como diz nosso Senhor na bem-aventurança, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Quer dizer, o prêmio daqueles que têm a pureza de coração é a visão de Deus. E a visão de Deus leva à felicidade. O conhecimento de Deus é muito importante, porque sem ele não há nem mundo, nessa felicidade, nesse mundo, nem na futura. Então é necessário que nós procuremos sempre
conhecer a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? O verdadeiro conhecimento de Deus só adquire pela fé nas verdades reveladas por Deus. Nós podemos primeiramente conhecer a Deus pela razão, saber da sua existência. Por exemplo, chegou um ateu e disse: Deus não existe. Então essa pessoa se diz não crê em Deus, então que Deus não existe. Aí você pode perguntar: Deus não existe? Não. Você tem certeza disso? Tenho. Então você é Deus, porque em toda a criação do universo, uma pessoa que seja capaz de dizer que não haja esse Criador, que não existe Deus, essa pessoa é Deus. Então, o ateu nega a existência de Deus para se colocar no lugar de Deus. Também quando nós vemos então que temos a revelação e temos que ter um cuidado com uma mentira, uma falácia que diz que toda religião é boa. E se entende normalmente as religiões, então, monoteísta como uma só, quase que religião, que sejam todas boas, porque acreditam em um só Deus. Vamos dizer o seguinte: olhemos para o passado e vejamos os romanos. Romanos tinha muitos deuses, e os deuses romanos tinham cada um uma característica humana, mas em relação a um defeito e não a uma virtude. Então, os deuses romanos tinham defeitos humanos. Então, Baco tinha a embriaguez, é o deus do vinho. Então, cada um dos deuses romanos também caracterizava um vício. Olhemos para os deuses gregos. Também eram como heróis, mas também com cada um com seus defeitos. Mas passemos então para os astecas. Os astecas no México, que tinha o Deus Sol, e desse Deus Sol, então realmente viam a necessidade do Sol como fonte de vida, exatamente que dá o calor, dá a luz, e então dá a vida. Então, a questão do dia. E eles ofereciam sacrifícios humanos para esse Deus Sol e tinha outros deuses. Então, também levava a consequência da sua religião para o mal, que era a morte de tantas pessoas. Agora, olhemos para a Índia. As Índias, então, são politeístas. Então, tem centenas de deuses. Então, afinal de contas, qual é dessas religiões a verdadeira? Olhemos então também para os egípcios, que também nós vemos que tem vários deuses. Então, qual é a verdadeira religião? A dos egípcios, a dos gregos, a dos romanos, a dos aztecas, dos indianos, dos chineses, dos japoneses. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Ou vamos lá para as religiões monoteístas, que tem um só Deus. Seja os islâmicos, seja os cristãos católicos, seja os evangélicos. Podemos dizer que são religiões que têm um só Deus. Pensemos também, poderia ser o espírita, ou qualquer uma outra coisa, mas veja só,
as revelações divinas dos católicos é o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Para o islâmico é o Alcorão. Para os judeus é o Talmud. Para os mormons, o Evangelho segundo Allan Kardec. Para os espíritas, para os mormons seria o livro dos mormons. Então, são vários livros diferentes de revelação. Agora, nós, católicos, aceitamos como livro de revelação, então, que Deus se revela a nós através do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas como é que nós acolhemos esses livros que nós, juntando, chama-se Bíblia? É através do testemunho dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que se revelou como Filho de Deus. Então, um só Deus em 3 pessoas. E depois disso, tem os apóstolos, que são testemunhas, e a continuidade, assim como deu a São Pedro, a Pedro: Simão, tu és pedra, e eu edificarei a minha igreja sobre ti. Então, nosso Senhor Jesus Cristo edificou a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, segundo o testemunho do Evangelho de São Mateus. Então, nós cremos na Bíblia como revelação divina por causa dos apóstolos e então da tradição. E Deus, no correr dos séculos, revelou-se de muitas vezes aos homens, como diz São Paulo na carta aos Hebreus. Isto é, Deus falou muitas vezes aos homens acerca da sua qualidade, dos seus desígnios, da redenção que havia de vir, da sua vontade. Esclareceu a respeito do fim que lhe estava destinado e do que sucederia depois da sua morte. Esta revelação de Deus chama-se então a revelação sobrenatural, por oposição à manifestação natural, que se faz por meio da criação visível, ou seja, por meio da natureza. E essa revelação divina fazia-se habitualmente da seguinte maneira: Deus falava a certos homens em particular e dava-lhe ordem de anunciar publicamente aos outros homens o que lhe tinha revelado. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo, esses homens eram chamados de profetas. Deus lhe falou de certos homens em particular, por exemplo, a Noé, a Abraão e a seus filhos, a Moisés, porque encontrava nele almas puras. Deus enviou Noé aos homens viciosos antes do dilúvio. E às vezes pensamos tão rapidamente, mas Noé demorou 200 anos para a construção da arca. Então é 200 anos avisando: olha, virá o castigo. E Moisés aos israelitas perseguidos e ao faraó. Por exceção, Deus falou a muitos homens ao mesmo tempo, ou serviu-se no mistério dos anjos. Deus revelou-se ao mesmo tempo a uma inteira multidão ao dar a sua lei no monte Sinai. Falava a todo o povo de Israel, e por ocasião do batismo de Jesus também se manifestou. O Pai Eterno fez ouvir essa palavra: eis o meu Filho amado, no qual pus toda a minha complacência. Ouviu? Então, Deus falou naquele momento que as pessoas reconhecessem a nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Deus serviu-se também dos anjos para se
revelar. Enviou, por exemplo, São Rafael a Tobias. Quando Deus falou aos homens, tomavam a forma visível, por exemplo, a de um anjo ou a de um homem, ou falava de uma nuvem no Monte Sinai, de uma sarça ardente a Moisés, de uma luz deslumbrante a São Paulo, no murmúrio do vento a Elias, e por meio de uma iluminação interior. Os homens aos quais Deus falou e encarregou de dar testemunho diante dos homens, chamava-se normalmente de enviados de Deus, e quando anunciava algo do futuro, profeta. Deus, em geral, não escolhia senão homens de bons costumes e dotava-os com dom de milagre e de profecia, a fim de que desse crédito à sua palavra. Recordai, por exemplo, os milagres de Moisés diante de Faraó e os milagres dos profetas e dos apóstolos. Então, Deus começou a se revelar aos homens e nós então acolhemos o Antigo Testamento. E a pregação da revelação divina foi feita, sobretudo por intermédio dos patriarcas, dos profetas e do próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e dos apóstolos. Então, quando nós acolhemos a Sagrada Escritura como livro de revelação divina, nós estamos acolhendo o testemunho dos apóstolos e, consequente, seus sucessores. E aí, mais adiante, é que a Igreja vai declarar a Sagrada Escritura como o livro de revelação divina. Então, quais são os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento? Então, quando um evangélico diz, eu só acredito na Bíblia e não acredito na Igreja Católica, ele está dizendo, olha, eu acredito naquilo que a Igreja Católica indicou como sendo fonte de revelação divina, pois foi a Igreja Católica que disse, então, quais eram os livros de revelação divina, que a Bíblia era a fonte da verdade. Então, quer queira, quer não, o evangélico é obrigado, mesmo que recuse alguns livros, a acolher a Sagrada Escritura, a Bíblia, como fonte de revelação divina, porque é a Igreja Católica que indica. Oferecemos nesse momento uma música para nossos ouvintes. Uma sintonia de corações. Rádio Voz do Coração Imaculado. No ar para amar. Já
pecando, vais de horror em mais horror. Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Filho, acorda dessa morte, já não sejas pecador. Passam meses, passam anos, sem que busques teu Senhor, como um dia para o outro, assim morre o pecador. Como um dia para o outro, assim morre o pecador. Pecador arrependido, pobrezinho pecador, vem abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Vem abraça-te contrito com teu Pai, teu Criador. Compaixão, misericórdia, vos pedimos, Redentor, pela Virgem Mãe das Dores, perdoai-nos, Deus de amor. Pela Virgem Mãe das Dores, perdoai-nos, Deus de amor. Prepare-se para uma virada incrível em 2024. Está aberto o vestibular da Faculdade Católica de Anápolis e a oportunidade é única. Imagine estudar Direito, Psicologia, Farmácia, Administração, Recursos Humanos, Filosofia, Teologia, Técnico em Enfermagem, Sequencial em Gestão de Segurança e diversos cursos de pós-graduação para impulsionar sua carreira. Vire o jogo em 2024. Ligue agora para 62 99666 4141. Sua trajetória de sucesso começa aqui. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Nós estamos voltando ao programa Verdade da Fé. Ajude-nos a manter o programa Verdade da Fé no ar. Então, ajude-nos a manter a rádio. Faça a sua doação para a Rádio Voz do Coração, através do WhatsApp Pix da própria rádio. Faça a doação de R$15 para ajudar o programa Verdade da Fé. Assim, na contabilidade, se verifica que se foi a quantia de R$15, essa pessoa está fazendo doação para o programa Verdade da Fé. O telefone WhatsApp Pix da rádio é 62 99504 0462. Repito, 62 99504 0462. Estamos falando então sobre a revelação divina, e Deus manifestou-se através dos homens. E a revelação não é mais do que a educação do gênero humano. É a revelação
para toda a humanidade o que a educação é para o indivíduo. A revelação responde às necessidades das idades sucessivas dos homens: infância, adolescência, idade madura. Os patriarcas que tinham um caráter de criança tinham menos necessidade de leis e Deus falava com eles familiarmente. Assim também lembramos que Deus imprimiu no coração dos homens os mandamentos, mas pela transgressão dos homens e pela perca da noção desses princípios é que foi necessário Deus falar a Moisés e dando o decálogo, os 10 mandamentos. Os israelitas, entre os quais, como no adolescente, se encontrava a sensualidade e o amor próprio. Careciam ser educados por meio de um ensinamento continuado e de leis severas. Mas quando Deus quis que a humanidade entrasse na idade madura, as leis severas caíram e Deus promulgou por seu Filho a lei do amor. De todos os pregadores da revelação, o Filho de Deus foi o que deu o testemunho mais fiel. Ele era testemunho fiel e tinha vindo ao mundo para dar testemunho da verdade. O que ele disse, disse-o como o Pai o tinha havido ensinado. Ele podia falar mais exatamente e com mais clareza, pois ele vinha do que todos os outros, porque ele era o Filho do Deus único. Vê a natureza de Deus melhor que ninguém. E nosso Senhor Jesus Cristo deu o testemunho do que viria, mas os homens não aceitaram seu testemunho. Os apóstolos também foram pregadores da revelação. Tinham que dar testemunho do que havia visto, sobretudo da ressurreição do Salvador. Não só em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, mas até nos confins da terra. Por isso, São Paulo dizia que seu ministério consistia em dar testemunho do Evangelho. A revelação por Jesus Cristo e pelos apóstolos foi a última palavra de Deus aos homens. Encerra a série de revelações que se dirigem a toda a humanidade. Então, temos que ter claro que Deus falou primeiramente aos profetas, então no Antigo Testamento, e depois se revela através de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos que convivem com Jesus são aqueles que vão ser os testemunhas e vão divulgar essa verdade do Filho de Deus. E é daí que nós acolhemos o Evangelho e acolhemos o Antigo Testamento. E pela pregação dos apóstolos, pelo testemunho de vida, então, dos apóstolos, porque os apóstolos, então, deram seu testemunho através da sua própria vida. Então, ele morreu também como testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles testemunharam essa verdade de que nosso Senhor morreu e ressuscitou. E ainda, depois da morte dos apóstolos, Deus se revelou muitas vezes aos homens, mas essas revelações não são continuação da revelação evangélica, sobre o qual repousa a fé. Então, nós temos a revelação completa de toda a na Sagrada Escritura, com o magistério da Igreja, que são testemunhos e a continuidade dos apóstolos, então, na Igreja. Mas imaginemos, e que nós acreditamos, que nosso Senhor
apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e nos indica a devoção ao coração de Jesus? Sim. Esse ensinamento e essa revelação nós acolhemos porque ela está contida dentro da Sagrada Escritura. Se ela ensinasse algo de diferente ou discrepante do que ensina a Sagrada Escritura, nós não acolheríamos, pois se trata de uma revelação privada. Se um católico, então está no direito do católico, não quiser aceitar essa devoção, está livre. Ele não é obrigado, não é uma revelação de fé. Mas ele não pode recusar os evangelhos, as cartas, o Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Porque senão ele estaria recusando a revelação de Deus. Acreditamos também na aparição de Nossa Senhora de Fátima, mas exatamente da mesma forma, a mensagem de Fátima não pode trazer nada de diferente do que se encontra na revelação da Sagrada Escritura. E também a mensagem de Fátima não vai ser mais um livro que estará na Sagrada Escritura. Não, é a parte. Ela serve direcionamento de piedade, de orientação, de lembrança de como devemos viver a nossa vida, como devemos fazer penitência, como reparar os pecados cometidos contra Deus. Ainda hoje se operam frequentes vezes essas revelações para reavivar a fé entre os homens. Por exemplo, as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França, em 1858, em Fátima, em 1917. Conquanto, por um lado, não se deva dar crédito com demasiada precipitação a tais revelações, porque muitas vezes nisso houve imposturas, por outro lado, é preciso não a rejeitar sem exames, como infelizmente o fazem de ordinário os homens de sentimento carnais. Quer dizer, hoje temos muitas aparições. De um lado, nós devemos ter um certo cuidado e ver também o que a igreja vai aprovando aos poucos. Pois, por exemplo, uma aparição que hoje em dia tem duas, que poderia ser uma situação complicada, que a igreja ainda não definiu como verdadeira ou não. Seja a aparição em Garabandal ou mesmo em Medjugorje. A igreja não deu uma definição final, mas a igreja acolhe a aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França, em Nossa Senhora de Lourdes, na França, a de Nossa Senhora em Guadalupe, no México, a de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Então, assim, Deus e a igreja vai dizendo, essa aqui não vimos nada de fraude, não vimos nada de que é apenas um ato humano, não vimos algo que seja diferente do que é ensinado na doutrina católica. E então essas revelações são feitas ainda a homens que procuram vivamente a perfeição, como se vê na história, especialmente nas atas da canonização dos santos. Cristo apareceu a São Francisco de Assis, numa igreja, na origem da Porciúncula, o menino Jesus a Santo Antônio de Lisboa. Imaginemos que Santo Antônio tem mais desse santo com o menino Jesus no colo. Mas eu pergunto, você já viu revelações do menino Jesus a Santo Antônio? Não. Até que se procurar, poderá encontrar a conversa do menino Jesus com Santo Antônio.
mas era de caráter mais privado. Também Santa Teresa de Ávila viu muitas vezes a Cristo, anjos, santos, e falou com ele. Mas nós podemos procurar na biografia de Santa Teresa e vemos que são conversas, às vezes de piedade, coisas interessantes, mas que não são para um anúncio para o mundo inteiro. Imaginemos então também Padre Pio teve revelações, aparições de Nosso Senhor, sim, de caráter chamado privado. Não era para anunciar a todo mundo, diferente do que aconteceu em Fátima. Mas hoje em dia, com os meios de comunicação, se aparece uma Nossa Senhora ou não seja verdadeira, e diz, eu tenho a aparição de Nossa Senhora. Olha aqui, eu já coloquei aqui no Facebook, tem aqui no Instagram, e tem aqui em tal meio de sociedade, e está sendo na internet, já saiu. Ora, Deus pode se revelar muitas vezes a muitas pessoas, mas não quer dizer que essa mensagem seja para domínio público. Essas revelações particulares, aparições, visões, são dons de Deus, que tem por fim desapegar completamente da terra as almas ávidas de perfeição e elevá-las a uma perfeição superior. Contudo, a santidade não consiste nessas revelações e consolações, mas nos sofrimentos e nas virtudes heróicas. Então, independente de aparição ou não, nós somos convidados à prática da virtude, do crescimento da vida interior, da piedade. Homens, até ímpios, podem ter visões. Baltazar viu a mão de Deus que escrevia na parede, como vemos no livro de Daniel, capítulo 5. Não se pode, portanto, da divisão de um homem, concluir logicamente a sua santidade. Essas revelações particulares não são uma continuação da revelação feita à humanidade toda, sobre o qual repousa a nossa fé. Elas dirigem apenas a indivíduos. Então, podemos dizer também que a aparição de Nossa Senhora em Fátima, que vocês sabem que eu creio com confiança, tenho piedade em relação a Fátima, e creio que seja uma das mais importantes revelações particulares, ela não é de fé. Então, eu poderia até considerar uma pessoa que negasse a aparição de Fátima como falta de bom senso, de tal milagre que foi o milagre do sol e do testemunho de mais de 70 mil pessoas. Mas essa pessoa não cometeria pecado se não acreditasse de bom senso nas aparições de Fátima. Então, em regral, essas aparições servem só para tornar mais inteligíveis as verdades reveladas. Ensina também o Papa Bento XIV. Temos o exemplo da aparição de Lourdes, 1858. Maria disse lá, eu sou a Imaculada Conceição. Brotou uma fonte cujas águas produziam numerosos milagres e curas. Ora, é curioso que 4 anos antes, em 1854, Pio IX tinha solenemente definido o dogma da Conceição Imaculada de Maria. Esta aparição serviu para espalhar e esclarecer o dogma, e Deus confirmou-lhe a verdadeira através desses milagres. Convém, todavia, notar que em muitas revelações particulares, o demônio procura provocar imposturas. Ninguém, portanto, é obrigado a prestar as revelações, ainda que reconhecida pela Igreja, como a de Santa Brígida, de Santa Teresa, de Santa Gertrudes,
uma fé maior que a se presta a um homem honesto. Então, a igreja reconhece, sim, mas diz, olha, reconhecemos, mas é de ato humano. Temos motivo para isso, e é até lícito, com certa reserva, recusar crédito, ensina o Papa Bento XIV. Então, não é de agora que se vem essa programação. Então, não querendo criar polêmica, as aparições que sejam de Medjugorje, as pessoas estão livres de acreditar ou não acreditar. E pode ser que mais na frente a igreja diga, a igreja hoje, qual é a posição em relação a Medjugorje? Está deixando livre. Pode algumas vezes um bispo, alguma autoridade dizer que acredita. Sim, está livre para isso. E outros podem dizer, não, eu desconfio da atitude de um de outro. Pode ser que a perseverança até dos dividentes não venha a acontecer. Outros vão dizer testemunhas através de milagres. Pode ser. Ou outros podem dizer, não, olha, eu acho que tem fraude em relação a isso. Eu acho que o testemunho dos videntes não é digno. Então, também não são obrigados a se crer. Então, em relação a Medjugorje, tem pontos positivos que possam indicar que são revelações verdadeiras, como também há pontos negativos, que pode-se dizer que a pessoa tem direito à dúvida em relação a isso. Assim também, às vezes, pode ter algum vidente, até às vezes no Brasil ou qualquer lugar do mundo, que pode-se criar a dúvida, dizer, não, parece-me verdadeiro, parece falso, e está livre de se achar. A revelação divina era necessária, porque sem ela, depois do pecado original, os homens não teriam conhecido convenientemente nem a Deus, nem a sua vontade, e porque a humanidade precisava ser preparada para a vinda do Redentor. Os 3 reis magos, no fundo do Oriente, nunca teriam encontrado a Cristo se ele lhe não tivesse revelado por uma estrela. Assim, a humanidade, que depois do pecado original vivia longe da pátria, nunca teria chegado a um conhecimento exato de Deus se ele se não tivesse revelado. Os olhos do corpo precisam de luz para verem as coisas da terra, e a razão, olhos da alma, precisa de uma luz da revelação divina para ver as coisas de Deus, ensina Santo Agostinho. O pecado original e a desordem da carne tinham escurecido a razão humana de tal sorte que ele era já incapaz de conhecer a Deus em suas obras. Isso é demonstrado pela história de todos os povos pagãos, como falei. Esses povos pagãos que adoravam milhares de divindades, e entre elas animais, estátuas, e com um culto imolavam até seus deuses, e muitas vezes cruel, com sacrifícios humanos. Representavam seus deuses com todas as fraquezas e todos os vícios, e até como protetores desses vícios. Os maiores espíritos da antiguidade caíram em erros grosseiros. Cícero aprovava o suicídio, Platão a exposição de crianças, a desprezo dos estrangeiros, a embriaguez em honra de um Deus. Todos se enganam acerca da criação, contradizem, variam frequentes vezes de opinião e deixam um contraste estranhável entre a obra e a palavra. Sócrates, por exemplo, ensinava a unidade de Deus e flanejava a loucura da idolatria. E, contudo, antes de morrer,
sacrificou um galo a Esculápio. A maior parte deles, entre outros, Sócrates e Platão, reconhece a sua miséria e confessam sinceramente a impotência de sua razão para descobrir alguma coisa acerca de Deus e de todas as coisas divinas, e a necessidade de uma intervenção direta de Deus e de uma manifestação expressa da sua vontade. Sem uma prévia revelação divina, os homens não teriam nem reconhecido, nem conveniente e honrado o Redentor. Então, é Deus que está se revelando e se revela na Sagrada Escritura. Então, a fonte de nossa revelação é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, cremos que Deus se revelou no Antigo Testamento e no Novo Testamento, com o Novo Testamento, com os Evangelhos e as cartas e o Apocalipse, e assim se encerrou a revelação divina. E no testemunho dos apóstolos. Vemos também que depois, no ano 622, Maomé diz ter a revelação de Deus do Alcorão. Então, a fonte de revelação do islamismo é o livro de Maomé, diz que recebeu de Deus, que é o Alcorão. Assim como dos judeus é o Antigo Testamento, que ele chama de Talmud, como o livro dos Mormons, que dá origem como revelação aos Mormons, ou como Evangelho segundo Allan Kardec, que é o livro de revelação dos kardecistas. Então, cada religião tem um livro, uma fonte de revelação. E nós cremos, então, que a revelação verdadeira seja no Antigo Testamento e no Novo Testamento, com o testemunho dos apóstolos na sua continuação na igreja. Já estamos, então, para terminar o nosso programa de hoje, e devemos primeiramente agradecer a fé que temos. Cremos nos Evangelhos, cremos no Novo Testamento e Antigo Testamento, e acolhemos através da igreja essa revelação divina e temos a graça do batismo. Então, a revelação divina age na nossa alma através dos sacramentos que a igreja dá. E nosso Senhor, na própria Evangelho, diz: ido por toda a terra, pregando o Evangelho, aquele que crê, então, e forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, serão salvos. E aqueles que não crerem serão condenados. Então, temos como fé e a revelação a fé católica para a nossa salvação. E também o próprio nosso Senhor diz que aqueles que não creem serão condenados. Ora, então, nosso Senhor que fala qual é a verdade e como aqueles que não acolhem essa verdade terão a condenação eterna. Então, pela nossa fé, não pode entrar isso daí daqueles que dizem que toda religião, um Deus é um só. Então, fazendo com que as religiões monoteístas, que acreditam em um só Deus, entre nessa situação do ecumenismo e que faça essa salada de fruta, em que cada um ensina o que quer e diz então que Deus é um só e ao mesmo tempo se contraria em tudo. Não, ou a verdade, Deus é um só, Então, se ele é um só, ele deve ensinar uma só coisa. Deus não pode ensinar uma coisa para um e para outro diferente, porque então Deus seria um mentiroso. Então, segundo as necessidades ou as vantagens de cada um. Então, nós temos que crer na integridade da nossa fé. Estamos terminando o nosso programa de hoje. Gostaria de dar minha bênção a todos os ouvintes, também
estendendo a seus familiares. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho, de São José, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todos os santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus, com proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.